quais recomendações, quais conselhos eu daria para uma pessoa que está precisando da aposentadoria da pessoa com deficiência, especialmente os monoculares ou surdos unilaterais, que é a nossa especialidade aqui nesse canal. Mas também eu posso responder isso para qualquer outra pessoa com deficiência. Que tipo de estratégia que deve ser usada para que a pessoa com deficiência atinja uma maturidade, uma vantagem financeira com relação à sua aposentadoria, seja no INSS, seja no serviço público? Como se preparar para essa aposentadoria da pessoa com deficiência com estratégias que sejam eficazes para que ela tenha sucesso na concessão desse benefício? Como realizar o sonho da aposentadoria de muitas pessoas com deficiência pelo Brasil afora, superando todas as limitações, todos os obstáculos que são naturais nesse momento da vida das pessoas. Todas essas perguntas eu vou responder nesse vídeo aqui hoje. E no final eu vou dar uma dica extra que você nunca ouviu falar. Eu me chamo André Coelho, sou advogado especialista na defesa do direito da pessoa com deficiência. Fica comigo até o final, que eu te conto tudo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes mesmo de a gente começar o conteúdo desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e apertar o sino para receber a notificação de tudo que a gente posta por aqui. Todos os dias tem vídeo novo. Quarta-feira a gente tem uma live muito legal, muito participativa, o pessoal participa aí, faz pergunta, a gente responde ao vivo, é muito legal. Toda quarta-feira, 20 horas, e os vídeos também sobem todos os dias às 20 horas. Beleza? Já deixa seu joinha, porque isso ajuda o canal e também faz com que outras pessoas com deficiência possam receber esse material e talvez alcançar algum tipo de benefício para que tenham uma vida mais digna. Esse é o objetivo do nosso canal, beleza? Então nos ajuda com isso. Começando a responder a pergunta inicial do vídeo, como eu faço, como fazer para poder ter sucesso na aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um assunto tão delicado ultimamente. A gente tem notado isso, cada vez mais dificuldades são encontradas, tanto no INSS, quanto no serviço público federal, estadual, municipal, muitos indeferimentos, muitas negativas desses pedidos. O que está acontecendo? Por que isso acontece? A gente realmente, assim, dificilmente a gente vai conseguir apontar uma direção só, porque são muitos fatores que acabam prejudicando ou atrapalhando a situação na hora da concessão desse tipo de benefício. Mas eu posso resumir aqui que a maioria dos motivos estão ligados ou ao INSS ou ao serviço público, né? Na hora de fazer a concessão, se equivocam, fazem avaliações equivocadas, esquecem de levar em consideração alguns pontos. Só vou abrir um parênteses só para poder dizer aqui um absurdo. No próprio aplicativo do INSS, no site do INSS, não há previsão para simulação. Então tem aquele simulador lá, né, que eu não aconselho que ninguém utilize aquilo, porque existem problemas seríssimos naquilo ali. Mas o principal defeito do simulador é que ele não leva em consideração o tempo da deficiência da pessoa. Com isso, o cálculo está sempre errado. Nunca vai aparecer a possibilidade do tipo da aposentadoria específica, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, seja por idade, seja por tempo de contribuição. E só isso é um prejuízo terrível para as pessoas, entendeu? Porque esse tipo de aposentadoria específica, a da pessoa com deficiência, por idade ou por tempo de contribuição, faz com que a possibilidade da aposentadoria seja muito mais cedo e muito mais vantajosa financeiramente. Então, só por esse motivo, em relação à pessoa com deficiência, o simulador do INSS não funciona. Mas para outros tipos de aposentadoria comum também, eu não indico que você siga por aquilo ali. Já no serviço público, federal, estadual ou municipal, a grande maioria dos RHs desconhecem as leis referentes à pessoa com deficiência e acabam desestimulando a pessoa de prosseguir com o seu pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, esses são os maiores
detalhes, maiores problemas que eu quero indicar logo nesse primeiro momento do vídeo, ok? Mas o grande problema mesmo, pessoal, é relacionado à perícia médica e perícia social ou à avaliação biopsicossocial, como queira. Vou deixar aqui em cima no card, vai aparecer aqui em cima em algum lugar, para você depois ver, uma live que nós fizemos ontem, dia 11 de janeiro de 2023, que eu falo detalhadamente sobre o problema da avaliação biopsicossocial no Brasil, ok? Então, dá uma olhadinha lá que você vai gostar bastante do material e está tudo bem explicado lá. Mas eu vou falar um pouquinho no vídeo também. Os principais motivos que eu falo que a perícia médica e social ou avaliação biopsicossocial, como queiram, é o maior problema na hora de conseguir a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, é porque, infelizmente, nós não temos ainda no Brasil uma ferramenta justa, uma ferramenta padronizada, feita pelo governo para fazer esse tipo de avaliação. Nós temos um país continental com diferenças culturais, diferenças geográficas, diferenças sociais. Então, por exemplo, no meu modo de ver, é impossível você fazer uma avaliação de uma pessoa com deficiência que mora na capital de São Paulo e o mesmo tipo de ferramenta ser usado por uma pessoa com deficiência que mora no interior, numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Então, é muito diferente a vida de um e de outro para se usar o mesmo tipo de ferramenta. E, infelizmente, é utilizado e acaba por prejudicar muitas pessoas, especialmente aquelas que mais precisam, é claro, né? Você já sabe disso. Enfim, eu quero dizer para você que esse problema da perícia médica, social ou avaliação biopsicossocial acaba sendo o maior entrave na hora da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Quero reprisar aqui, porque eu já falei isso algumas vezes, você vai encontrar aqui no canal bastante material sobre esse assunto, os dois tipos principais de aposentadoria da pessoa com deficiência. O primeiro é a aposentadoria por idade, onde a pessoa tem a condição de aposentar sendo homem ou mulher, né? No caso do homem, aos 60 anos, no mínimo 15 de contribuição, e no caso da mulher, 55 anos, também com no mínimo 15 anos de contribuição. O detalhe importante que você precisa observar é que esses 15 anos de contribuição precisam ser anos que também a pessoa vai comprovar que trabalhou com a deficiência. Ela não precisa necessariamente ter trabalhado na cota de pessoa com deficiência. Entendeu a diferença? Uma coisa é trabalhar na cota de pessoa com deficiência. Isso ajuda e tal, mas não é essencial. Importante é comprovar, no mínimo, 15 anos de contribuição e também que durante esses 15 anos você já tinha deficiência. Isso para a hipótese da aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, ok? Já a aposentadoria por tempo de contribuição é diferente. Vou colocar aí na tela, você vai ver como que funciona. Existem graus que têm que ser levados em consideração, leve, moderado e grave, e para o leve, para homens e mulheres, tem um tempo mínimo de contribuição, o moderado um pouco menos de tempo e para o grave um pouco menos ainda, como você está vendo aí na tela. Basicamente são esses dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência que existem. Existe a possibilidade da aposentadoria por invalidez, que atualmente é chamado de benefício por incapacidade permanente. Mas veja bem, essa é um tipo de aposentadoria que é muito diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência, ok? E em outra oportunidade eu volto aqui para falar exclusivamente disso, especificamente para pessoas com deficiência. Mas aqui no canal você vai encontrar também material sobre isso já um pouco mais antigo. Então agora, respondendo a todas aquelas perguntas que eu fiz lá no início do vídeo, eu queria dar aqui para vocês alguns conselhos, algumas orientações ou dicas, como você quiser, para poder você ter sucesso na hora da concessão da sua aposentadoria da pessoa com deficiência. A primeira coisa que eu quero falar para você, que é muitíssimo relevante, é o seguinte: para aumentar consideravelmente suas chances para essa concessão da aposentadoria, você tem que estar muito bem preparado para a perícia médica e para a perícia social. É isso mesmo. Eu vou deixar aqui em cima no card também um link de um vídeo que é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal, com 10 dicas especiais para você passar nessas perícias, ok? Dá uma olhadinha lá que você vai entender legal sobre isso.
Muitas pessoas me perguntam o que é essa perícia, como que funciona isso, André? Então eu costumo dar a seguinte orientação para essas pessoas. Essa perícia nada mais é que um momento onde você vai ser entrevistado pelo médico ou pelo assistente social, né? Perícia médica, perícia social, que eles vão fazer no mínimo, esse é o programa, né? Essa é a ferramenta. São 41 perguntas. Eu vou até mostrar para você aqui. Eu fico com isso aqui em cima da minha mesa. Esse é o questionário, né? Com as 41 perguntas. São 26 páginas de perguntas que eles têm que fazer para as pessoas com deficiência. Para ser bem sincero para você, muito sincero, até hoje, eu trabalho com isso já há bastante tempo, eu não conheci ninguém que tenha passado por uma perícia e que tenha escutado essas 41 perguntas. Se você já passou por perícia médica ou social para aposentadoria da pessoa com deficiência, no INSS ou no serviço público, e te perguntaram 41 coisas diferentes, para você ter uma ideia, vou mostrar de novo o tamanho, a quantidade de pergunta que tem, olha a quantidade de papel que tem, são 26 páginas com perguntas diferentes, e não são perguntas simples. Olha, para você ter uma ideia, só que nessa página tem 5 perguntas só. Então são perguntas complexas, com várias opções para a pessoa responder. Então isso leva tempo, né? Leva tempo. E normalmente uma perícia dessa é feita com 10 minutos, 15. Então coloca aí no comentário desse vídeo aqui embaixo, se você já passou por uma perícia médica ou social, o que aconteceu nessa perícia, como que você foi tratado, como que fizeram essa perícia, quanto tempo levaram com você e o mais importante de tudo, quantas perguntas fizeram para você. Então, isso é uma perícia, ou deveria ser a perícia médica e social no INSS ou lá no serviço público, tanto faz, tá? Na minha opinião, eu tenho acompanhado isso bem de perto, as perícias no serviço público, nas juntas médicas dos órgãos públicos, são ainda piores que as do INSS. Em muitos casos, a gente sabe de situações que não existem nem médicos, nem assistentes sociais que possam atender as pessoas e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Essa é a realidade. Então, para ficar bem marcado, a perícia médica ou social, veja bem, gente, não é uma consulta médica. Você não está indo para uma consulta para ser examinado por um médico que você está pagando uma consulta para ele. Não é isso. É outra coisa. O perito está ali justamente para analisar você, para ele responder para o INSS ou lá para o serviço público, se você é ou não uma pessoa com deficiência e que grau que tem a sua deficiência. As ferramentas que são utilizadas atualmente para poder constatar a deficiência das pessoas e também constatar o grau da deficiência são ferramentas muito complicadas, muito complicadas. Na live de ontem, dia 11 de janeiro, que está aí no canal, que eu falei no começo do vídeo, está tudo muito explicado. E você vai se escandalizar com o que eu falei, porque, de fato, é algo assim muitíssimo estranho. A começar pelo aquilo que eu estava falando em relação à quantidade de perguntas que não são feitas. E para cada pergunta existe uma pontuação. Dependendo da pontuação, eles conseguem colocar o grau ou conseguem dizer se você é ou não uma pessoa com deficiência. Então imagina, se nem todas as perguntas são feitas, como que se chega a essa conclusão, afinal de contas? Então imagine a complexidade dessa situação, dessa ferramenta que eu estou mencionando ela aqui. A segunda pergunta que mais me fazem com relação à perícia é o que eu devo levar para a perícia. Bom, eu sempre oriento as pessoas a fazer o seguinte: monte um dossiê, monte uma pasta. Sabe aquelas pastas pretas que tem aquelas folhas de plástico dentro? Pois é, compra uma pasta daquelas, é barato, R$ 2, R$ 3. E nessa pasta organize todos os seus documentos médicos, exames, laudos, receita médica, receita para aquisição de remédios, bula de remédio que eventualmente você usou durante a sua vida em relação à sua deficiência. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar. Junta toda essa documentação organizada de forma cronológica, em ordem de tempo, para que quando você chegar lá na perícia, você entregue isso, mas não vai deixar lá, porque o documento é seu, a não ser que seja cópia, ok? Entrega isso para o perito, para que ele veja que você
está preparado, você se preparou para esse momento. Você se preparou para esse momento de perícia. Quando a pessoa chega completamente despreparada, sem nada na mão, o perito faz o que quer. A verdade é essa. Ele está ali para ganhar o dinheiro dele, para trabalhar. E se ele vê que uma pessoa chega desinteressada, não se preparou, não está muito interessada naquilo ali, ele vai, né, dar um chute e está tudo certo. Então, confira todos os seus documentos. Se precisar de mais algum documento complementar para justificar a sua deficiência, para mostrar desde quando você tem a sua deficiência, providencie tudo isso antes da perícia. Não vai deixar para depois, porque depois pode ser tarde demais. E agora eu quero dar uma dica extra. Lembra que eu falei lá atrás, lá no início do vídeo, que eu ia dar uma dica extra para você? Pois é, a dica é a seguinte, gente. Foque na sua deficiência. Não vá para a perícia médica ou social e comece a contar a história da sua vida e comece a contar histórias falando que você tem bico de papagaio, artrose, osteoporose, esporão, boa encravada. Não fala isso, não entra por aí não, porque é ruim. Não entra por aí não, que é ruim. Seja o máximo sincero possível, porque isso vai te ajudar. O perito é um profissional que está ali e ele sabe o que está fazendo. Ele tem as suas informações. Desde antes de você chegar lá, ele tem as suas informações. Então não invente nenhuma conversa, não conte mentira e foque no problema da sua deficiência. Benefício para auxílio-doença é outra conversa para outro dia. Aqui a gente está falando para aposentadoria da pessoa com deficiência. Ok? Então foque na sua deficiência, isso vai te ajudar muito. Importante ressaltar para você o seguinte, antes de tudo isso, antes de fazer tudo isso que você ouviu nesse vídeo aqui, a coisa mais importante é você saber com certeza como é ou qual é o melhor tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência para o seu caso. Pois existem casos e casos, existem diferenças de pessoa para pessoa. Muitas vezes a gente recebe aqui no escritório pessoas que fizeram sozinhas os seus pedidos e pediram errado. E depois não tem jeito de consertar, muitas vezes. Então, pessoas que deixam tempo de contribuição de fora, deixam tempo de trabalho especial, periculosidade, insalubridade de fora, tempo de serviço militar, tempo de gestação às mulheres, tempo de escola técnica, deixam um monte de coisa por fora, não sabem sequer quanto vão ganhar, quanto vão receber da aposentadoria, não sabem fazer o cálculo, a maioria das pessoas não sabe mesmo, né? Não são obrigadas a saber, e o INSS não informa isso antes, ele concede, vamos supor que ele conceda lá a sua aposentadoria. Vou dar uma informação para você agora que você vai ficar escandalizado. 70% das aposentadorias, de forma geral, no Brasil, têm valores abaixo do que deveriam ser. Vocês sabiam disso? Pois é, não sabia? Comenta aqui embaixo no vídeo para a gente poder fazer aqui uma estatística depois e passar para vocês quantas pessoas sabiam disso. A grande maioria das aposentadorias no Brasil estão com valores abaixo do que deveriam ser. Para isso a gente desenvolveu aqui no escritório um método muito eficaz para a gente encontrar qual é a melhor forma, qual é o melhor tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência, com o melhor valor, no momento correto. Às vezes 2 meses, 3 meses fazem muita diferença para a concessão de uma aposentadoria. Ele se chama EVA, Estudo de Viabilidade da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. E está à disposição de todos vocês no Brasil inteiro, é tudo online. Se tiver interesse, me chama aqui nos comentários do vídeo, nesse WhatsApp aqui que está na sua tela nesse momento, que a gente atende em todo o Brasil. A gente falou então nesse vídeo de como ter sucesso na concessão da sua aposentadoria da pessoa com deficiência, expliquei os tipos de aposentadoria que existem, falei dos problemas principais, né? Problema da perícia, que é o maior entrave para a concessão das aposentadorias da pessoa com deficiência hoje no Brasil, seja no INSS, seja no serviço público. Expliquei quais são as formas, como alguns conselhos, algumas orientações para que você tenha sucesso na hora da perícia, ok? Deixei lá no card, vou deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo o link para o vídeo que fala sobre as 10 dicas para passar na perícia, para que você também assista esse vídeo. E, mais uma vez, eu quero convidar você para se inscrever aqui nesse canal.
Se fez sentido esse vídeo para você, eu peço para que você interaja com a gente, coloque aqui o seu comentário. Foi legal? Te ensinou alguma coisa? Ajudou de alguma forma? Vai ajudar alguém que você conhece? Então comenta aqui embaixo do vídeo. Aperta o sino para você receber as notificações de tudo que a gente posta por aqui. Nos siga lá também no Instagram, está aparecendo aí na sua tela, o nosso endereço. Tem bastante material por lá também sobre o mesmo assunto que tem aqui no canal do YouTube. E eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora e te convidar mais uma vez para participar conosco das nossas lives de quarta-feira, que tem sido muito legais. Toda quarta-feira chega mais gente e tem sido muito bacana. Agora, no final do vídeo, vai aparecer aqui na telinha um outro vídeo que você pode clicar em cima dele para entender como que é o funcionamento do nosso escritório. Nós atendemos em todo o Brasil e você pode ser um dos nossos clientes, tá certo? Um grande abraço e até o próximo.